A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus, no dia de hoje, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3, versículo 1, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Este versículo da palavra do Senhor para uma reflexão no dia de hoje. Então nós estamos aqui diante de um texto da Bíblia Sagrada, onde o Senhor chama um jovem ainda muito tenro em idade, chamado Samuel, para lhe revelar algo que ele iria fazer em Israel. E a Bíblia Sagrada nos diz que a mãe deste menino, chamado Samuel, ela tinha feito um voto diante de Deus, que se ele lhe abrisse a madre e lhe desse um filho, ela o consagraria ao Senhor nosso Deus. E ela fez assim como votou ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos fala que quem exercia o sacerdócio naquela época, na época que Samuel ainda criança, era o sacerdote Eli. E este sacerdote tinha dois filhos, chamados Alfini e Finéias, filhos que desonravam a autoridade do pai com as suas ações, com os seus atos. E o Senhor começa a preparar desde cedo um substituto para o sacerdote Eli, porque ele sabia das ações dos seus filhos, mas não tomava providência, não exercia a sua autoridade como sacerdote do Senhor naquela época. Então, este menino chamado Samuel, a Bíblia nos fala que ele servia ao Senhor perante Eli, ou seja, perante o sacerdócio, a liderança de Elias naquela época. E no capítulo anterior, no capítulo de número 2, a Bíblia ainda fala de uma profecia que foi transmitida para Eli a respeito da continuidade da sua geração no sacerdócio. Ele disse que iria retirar toda e qualquer pessoa que existisse na sua linhagem para exercer o sacerdócio, por causa das ações dos seus filhos e porque não tomavam uma posição. E nessa profecia diz que o que restasse da casa dele iriam implorar para trabalhar no sacerdócio, para pelo menos comer um pedaço de pão. Então era rara essa manifestação do Senhor naquela época. E diz que quando isso acontecia era de muita importância para o povo. Assim também como é hoje, nos dias atuais, as revelações do Senhor para a igreja, para aqueles que formam a igreja do Senhor, ela precisa ser muito valorizada, precisa ser muito recebida com muito cuidado para poder assim saber transmitir à igreja do Senhor aquilo que Ele quer que seja feito. E nós precisamos entender quando é que Deus está falando conosco ou quando Deus não está falando conosco,
precisamos ter esse discernimento como algo que podemos receber e entender que é Deus que está falando para conosco. Então diz que naqueles dias houve um momento que Eli já estava deitado, que seus olhos já estavam um pouco escurecidos, ou seja, tinha dificuldade na sua visão. Ele estava deitado, Eli dormia perto do local onde ficava a Arca da Aliança, e Samuel deitava mais distante um pouco. Mas naquela noite o Senhor se apresenta através de um chamado a este jovem chamado Samuel. E o Senhor lhe chama por algumas vezes, mas Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E ele levantava-se e se dirigia até onde estava o sacerdote Eli e dizia: o Senhor me chamou. E isso aconteceu por algumas vezes, e sempre Eli dizia: eu não estou te chamando. E ele retornava para o seu lugar, para o seu repouso, mas o Senhor tornava a chamá-lo, até que Eli entendeu que o Senhor queria falar com este menino, com este rapaz. E quando Eli disse para ele: quando o Senhor chamar novamente, você diga: fala que o teu servo ouve. E assim aconteceu. O Senhor chamou Samuel novamente, e o Samuel disse: fala que o teu servo ouve. E o Senhor lhe disse: olhe, eu vou fazer uma coisa tão grande em Israel que vai tinir-lhe os ouvidos. O que eu vou realizar em Israel, por causa da desobediência dos filhos de Eli e porque Eli não toma providência. E o Senhor falou tudo o que queria, o que precisava falar para Samuel. No dia seguinte, a Bíblia nos diz que Eli chama Samuel e diz assim: me fale tudo o que Deus lhe falou, não me encubra nada. E Samuel, numa questão de obediência ao sacerdote Eli, lhe transmite tudo aquilo que Deus tinha lhe revelado, tinha lhe falado naquela noite. Quando ele terminou de relatar tudo aquilo, Eli disse assim: é o Senhor. Foi o Senhor que falou. Então, quando o Senhor fala, quando o Senhor diz que vai fazer, Ele faz, Ele realiza, porque Ele é o Senhor. Ele pode fazer isso. E na sequência da narrativa bíblica deste livro de Samuel, a gente vê que os filhos de Eli saíram para a batalha e levaram a Arca da Aliança, porque era um costume de Israel fazer isso, levar a Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus. Mas a Bíblia nos diz que um mensageiro retornou e disse para Eli que o Senhor que os seus dois filhos tinham sido mortos naquela batalha, e a Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus. A notícia
foi tão forte diante de Eli, que diz que ele caiu e morreu. E a sua nora, que estava para dar à luz, deu à luz um filho e colocou o nome daquela criança de Icabod. Foi-se a glória de Deus. Então a gente observa como Deus pode agir quando não se cuida ou não se tem cuidado com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a liderança que Deus nos dá, com a responsabilidade que Deus nos dá. E Samuel ia crescendo em graça para com Deus e os homens, e a Bíblia nos fala que Samuel tornou-se um grande profeta de Deus, um profeta autêntico, verdadeiro, tão autêntico, tão verdadeiro, que era reconhecido como um verdadeiro profeta de Deus. Desde Dan até Beceba, ou seja, de uma ponta a outra de Israel, Samuel estava confirmado como profeta de Deus. Que o Senhor possa também te confirmar, você como um profeta, como uma profetisa, como alguém que o Senhor quer usar, que o Senhor quer colocar em alguma posição para realizar a sua obra com maestria, com destreza, com equilíbrio, para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja glorificado através da sua vida. Fica aqui esta reflexão no dia de hoje, que Deus em Cristo continue te abençoando e te guardando e te fazendo uma pessoa muito próspera para a glória do Senhor, nosso Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em gratidão a Deus. Pai nosso que está nos céus, eu te louvo e eu te agradeço, meu Senhor amado, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu irás fazer. Obrigado por ter nos dado discernimento de algo da tua parte nesta noite, ou neste dia, e possamos fazer isso e continuar fazendo para a glória do teu nome. Eu oro e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus permitir. Até lá.